Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 5 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 982. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo, o monstro, Michel Silva. Olha ele aí. Cadê o Michel Silva? E não apareceu o nome do grande Michel. Então é isso aí. Mas é o grande Michel que está nos trabalhos técnicos. Então vamos começar agradecendo a Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e agradecendo de uma forma muito especial você que está sempre conosco. Veja, Zé Roosevelt Martos, boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem, muito obrigado. Isso eu recebi no dia 20/11 do mês passado. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária. E Ana Aparecida de Jesus, muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. Na aula de ontem, quando nós estávamos fazendo a nossa preparação para o Natal, nós falávamos sobre Jacó e Judá. Muito lindo, né? Gênesis 40. Gênesis, deixa eu achar aqui, para a gente falar Gênesis 49, versículo 10. Então, nós vimos na aula de ontem, nessa nossa preparação para o Natal, que é esse primeiro bloco. O primeiro bloco, nós estamos no mês de dezembro nos preparando para o Natal. E o segundo bloco, nós continuamos o nosso resumo de estudo do Catecismo da Igreja Católica. Então, ontem nós vimos sobre essa profecia tão linda do patriarca Judá, do patriarca Jacó sobre o seu filho Judá. E é muito bonito porque o Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, versículo 33, vai nos mostrar na genealogia justamente essa ligação. Olha que coisa mais linda, quer ver? Versículo 33. Filho de Aminedab, filho de Aarão, filho de Ersom, filho de Farés, filho de Judá. Versículo 34. Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abrão, filho de Taré e filho de Nacor. Então, o capítulo 3, que é a genealogia de Jesus, quando a gente pega nos evangelhos, você pega, por exemplo, Lucas traz uma genealogia. Genealogia é o estudo das descendências. Isso é importante, viu, gente? Porque esses estudos que esses evangelistas fizeram, esse levantamento que eles fizeram e colocaram no evangelho, nos revela a ação de Deus, porque isso é inspirado pelo Espírito Santo. Então, em Lucas 3, 33, nós temos exatamente a confirmação daquilo que foi falado no Gênesis 49, 10. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus. E o Novo Testamento revela para a gente que aquilo que foi apontado no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Então, nós vimos na aula de ontem o Gênesis, esse capítulo tão lindo, tão maravilhoso de Gênesis, né? Gênesis 49. E isso é confirmado no Evangelho de São Lucas. Então, essa profecia que Jacó faz sobre o seu filho Judá é confirmada justamente nessa genealogia de Jesus em Lucas, no Evangelho de São Lucas. Quando a gente lê o Evangelho, a gente genealogia de Jesus. Aí você vai ver um monte de nome. Aí você fala, mas por que isso está aqui na Bíblia? Por que eu tenho que saber que um é pai do outro, que é filho do outro, que é neto, que é bisneto, que é tataraneto, que é... Você percebe? É para que a gente possa compreender a ação de Deus ao longo das gerações. E essas gerações que foram vivendo essa relação com Deus, vão confirmando e vão recebendo as profecias e vão trazendo para a gente essa relação linda que Deus tem com a humanidade.
Deus se revela para a humanidade e o ápice da revelação vem com Jesus Cristo. Mas o ápice, porque a revelação começa desde quando Deus cria a natureza. Quando você olha para a natureza e percebe essa natureza tão linda, você intui que só pode ter sido criado por um Deus. E quem é esse Deus? Os outros povos achavam que eram deuses, vários deuses que criaram a natureza. E Israel compreende, por obra e graça de Deus, que quem criou tudo isso foi o Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Percebe? E essa descendência foi acontecendo ao longo dos séculos, até chegar a Jesus Cristo. Por isso é importante a gente compreender a palavra de Deus. A genealogia, quando a gente lê a genealogia, que está não só em Lucas, mas em outros evangelhos também, a gente não compreende por que tanto nome, para que tanta... E uns nomes esquisitos, né? Nacor, Abdail, é uns nomes que nós não estamos acostumados. Mas quando você analisa pelo prisma desse estudo que nós estamos fazendo, você percebe que isso realmente é super importante. Eu poderia ter falado isso ontem, mas eu quis deixar para hoje, para que foi muita informação. Só nessa nossa formação sobre Jacó e Judá e Jesus. Jacó, Judá, Davi e Jesus. É muita informação. Mas veja, isso tudo são reflexos do Antigo Testamento que apontam para Cristo. E o próprio Novo Testamento vai revelar que esses reflexos, essas profecias, estão acontecendo. Então, quando você vê confirmado que Jesus faz parte da estirpe de Judá, que faz parte da estirpe de Davi, de Judá, de Jacó, de Abrão, você percebe que nós estamos na linha de acontecimento. Jesus não está fora desta linha de acontecimento, muito ao contrário. Que nem eu falei para vocês ontem, muitos judeus não acreditam que Jesus é o Messias, porque eles não são capazes de enxergar, inclusive nessa genealogia, o significado de Jesus. Sabe, a descendência racial de Jesus. Porque aquele povo de Deus foi estabelecido a partir de uma raça. Não foi estabelecido a partir de credos, como que eu posso falar? Não foi estabelecido a partir de uma linha diferente. Foi estabelecido a partir de uma determinada raça. E os descendentes daquela raça foram formando tribos, clãs, e esses clãs criaram o povo de Israel. Então, Jesus nasce dessa linha racial. E é importante a gente conseguir localizar Jesus nessa linha racial. E é exatamente isso que faz essa genealogia de Jesus no Novo Testamento. Então, aqui, quando você for pegar, por exemplo, na sua Bíblia, em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos de 23 a 38. Então, você vai chegar em Lucas, você vai chegar e entender que Jesus está diretamente ligado a Adão. Lindo! Veja, Jesus está diretamente ligado a Adão, que foi o nosso primeiro pai. O pai a quem foi dado a chance de ser criado sem pecados, junto com Eva. Até que ponto chega a descendência de Jesus? Veja que coisa mais linda, como isso é importante. Então, Jesus não está fora do tempo. Jesus não é um mito. Jesus não é uma ideia. Jesus não é um conceito. Jesus é alguém que existiu na história e que transformou a história. Jesus é alguém que faz parte de uma raça, que faz parte de um tempo. Quando você pega, por exemplo, no próprio Evangelho de São Lucas, o começo do Evangelho de São Lucas, né? Ele apresenta, veja aqui, ó, Evangelho de São Lucas, capítulo 1. No tempo de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Veja, Jesus, ele entrou na história. Uma história documentada.
Veja, não é uma ideia, não é um conceito, não é algo que a humanidade criou para lidar com o desespero, com a angústia, com a morte, como falam os filósofos materialistas mais modernos. Jesus não é uma invenção humana, Jesus é alguém real, é alguém que tem uma história, é alguém que tem uma descendência, é alguém que faz parte de um projeto divino em favor da humanidade. Percebe? Então, aqui, e é por isso importante a gente se preparar para o Natal, porque no fundo nós não estamos só nos preparando para o Natal. Nós estamos nos preparando para uma vida nova, porque o Natal traz uma vida nova. O Natal traz para a gente uma esperança nova. O Natal traz para a gente uma realidade nova. Qual realidade? O pecado não tem a última palavra. O demônio não tem a última palavra. As nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados não têm a última palavra se nós aderirmos a este Cristo. Se nós escolhermos viver sob este Cristo que está para ser colocado na manjedoura, né, nesse mês de dezembro. Já espero que os nossos presépios já estejam prontos. Espero que os nossos presépios já estejam começando a ser montados dentro de casa. Né? Espero que a partir de ter uma data para começar os presépios. Né? Eu gosto de montar o presépio logo no meio de novembro. Eu já gosto de montar o meu presépio, já gosto de montar a árvore de Natal. Eu quero viver essa realidade dessa espera de Deus o mais rápido possível, porque eu percebo que eu preciso. Eu percebo que na minha vida eu realmente preciso estar perto de Deus. Porque a minha vida realmente, por mais maravilhoso que seja, nós termos na nossa família, nós termos saúde, nós termos no nosso trabalho, as nossas atividades, mesmo assim a gente percebe a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. Mesmo assim, mesmo quando as coisas dão certo de um modo humano, a gente também percebe a nossa fragilidade. Porque aquilo que dá certo do modo humano, quando você se apega, não é? Você se deu bem no seu trabalho, então você usa o seu trabalho como sendo a sua moeda de troca, como sendo a sua garantia, como sendo a sua justificativa para um monte de coisa. E aí você já escapou do caminho de Deus. Porque aquele trabalho, por melhor que você faça, por mais bem-sucedido que você venha a ser com o seu trabalho, por mais realizado humanamente que você venha a ser com o seu trabalho, até isso passa. Você percebe? Eu não sei se você já teve alguma coisa na sua vida, alguma atividade na sua vida que foi brilhante, que você realize de forma brilhante, que você realize de forma poderosa, legal, bacana, que todo mundo reconhece que você faz muito bem aquilo. Até isso passa. Porque nós somos mortais. Nós somos frágeis, somos muito frágeis. Veja, a odontologia, por exemplo, é um trabalho que eu exerço com as mãos. Por melhor dentista que eu venha a ser, por mais bem formado, por mais bem adaptado, por mais que eu tenha a capacidade de ser natural, de ser um bom dentista, isso é só um exemplo, não estou falando que isso é para mim, só um exemplo. Por melhor que eu seja, por melhor que eu faça, por mais brilhante que eu seja como profissional, se eu machucar a mão, eu estou jogando bola, eu vou jogar basquete. Aí alguém cai em cima de mim e dobra a minha mão, quebra a minha mão. O que eu vou fazer? Quebra a minha mão direita, que é a mão que eu trabalho. Eu sou destro. Percebe? Cadê? A partir do momento que eu fico com a minha mão paralisada, porque vai ter que parar um tempo para poder cicatrizar e tudo mais, que é todo aquele processo, eu percebo a minha fragilidade. Eu percebo que eu não posso pôr toda a minha esperança na minha mão. Eu não posso pôr toda a minha esperança na minha inteligência. Porque tudo isso é passageiro. Aquele menino, aquele nenê que está deitado na manjedoura, num lugar simples, num lugar
frio, de noite, num lugar que foi limpo, de uma maneira não absurda, não absoluta, porque como é que você vai limpar um lugar onde os bichinhos vêm comer? Bicho não tem educação, bicho não come, e depois, quando ele sente vontade de ir no banheiro, fala, dá licença, eu vou no banheiro. O bichinho não faz isso. O bichinho não escolhe aonde ele vai eliminar aquilo que não serve para ele. O bichinho não tem inteligência como nós temos. Você percebe? Então o bichinho ele vai sujar aonde ele estiver. Ele comeu, ele suja. Ele comeu, ele suja. Se ele está num lugar maravilhoso, ele vai sujar o lugar maravilhoso. Imagine uma estrebaria aonde o bichinho dorme. Aonde o bichinho era guardado nos tempos de Jesus para se proteger, para ser protegido daquele frio da noite do deserto. Essa região onde Jesus nasceu era uma região extremamente desértica, né? Você tem de dia um calor muito grande e você tem de noite um frio absoluto, como em qualquer grande deserto. Veja, não é só deserto, mas é uma região desértica também. Então você tem essa diferença de temperatura muito grande, essa diferença de temperatura muito alta. Então de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então o que eles faziam? Eles guardavam os bichinhos, porque eles tinham um boizinho, um jegue, ou um cavalinho, uma ovelha ou duas, eles guardavam isso dentro da casa. Essa estrebaria, esse lugar onde Jesus nasceu, fazia parte de alguma casa, fazia parte de algum lugar. Antigamente, você não tinha grandes casas. As casas no tempo de Jesus eram casas muito rústicas. Eram casas onde as pessoas dormiam na parte de cima, que eles construíam debaixo de uma rocha, com um pouco de madeira, com um pouco de ferragem. Eles construíam um patamar, e nesse patamar em cima dormiam as pessoas, e embaixo, num determinado ponto, ficavam os bichinhos resguardados do frio, porque senão morria. Se aquela família tinha uma vaca, e aquela vaca é o que dava leite para aquela família, se morresse aquela vaca, aquela família não tinha leite. E aí? Aquele povo estava acostumado a comer o quê? Pão, azeitona e vinho. E peixe. Você percebe? A alimentação desse povo era uma alimentação muito, muito precária, gente. Então, essa região de Israel era uma região que tinha muitas olivas. Assim como o Líbano, assim como toda aquela região lá do Oriente Médio, tem muitas olivas, porque esses povos consomem muita oliva, muita azeitona. A azeitona fazia parte, as olivas faziam parte do que eles comiam. Eles comiam aquilo que a natureza era capaz de dar para eles. Então, eles tinham trigo, e do trigo faziam pão. Eles tinham as olivas, eles tinham as videiras onde nasciam as uvas, e eles faziam vinho. Eles moíam trigo, amassavam a uva, faziam vinho e pescavam. Sabe, eles cultivavam algumas coisas, cultivavam algo a mais, né? Mas veja, é uma região seca, é uma região difícil. Então, a alimentação deles era uma alimentação difícil. Você ter uma vaca era um absurdo. Você ter a sua cabra, o seu bode. Gente, era uma época paupérrima. Nós não estamos falando de tempos modernos, nós estamos falando de um tempo onde a luz se fez presente, que é Jesus. E essa luz não veio do nada. Israel foi sendo preparado para receber essa luz. Por isso que fala que quando Jesus nasce, começam os últimos tempos. Os últimos tempos, teologicamente, significam exatamente quando Jesus vem nascer. Porque agora os tempos estavam maduros para a chegada do Cristo. Houve toda uma preparação para a chegada desse Cristo. E é isso que nós estamos vendo. As promessas que Deus faz, as profecias que estão no Velho Testamento, são exatamente para isso. São sinais de esperança
que Deus dá para a humanidade. A humanidade estava perdida, a humanidade estava escrava do demônio, a humanidade estava escrava dos pecados. A humanidade estava condenada a se destruir, porque o pecado, que gera doença, que gera tristeza, que gera violência e que gera morte. Se alguém dá um tapa em alguém, você está começando um processo de violência. Esse alguém que tomou o tapa vai revidar. E essa era a mentalidade daquele tempo. Então nós estamos diante de um tempo diferente, gente. Então nós precisamos analisar este tempo com as características deste tempo, não do nosso tempo. Então, veja, esse cenário que nós temos no presépio, hoje é muito lindo. Eu acho maravilhoso montar o presépio. É emocionante, é bonito, é até romântico. É à noite é escuro, aí você põe as luzes no presépio, você arruma o presépio, você deixa... você põe uma casinha dentro desse presépio, onde Jesus nasce, né? Tudo é muito lindo, tudo é muito... Só que a realidade era muito dura, gente. Então, nós precisamos, nessa nossa preparação, compreender todos esses detalhes. A preparação para o Natal exige da gente que a gente compreenda todos esses detalhes. Aquele povo, quando Jesus se faz presente, tirando um pequeno grupo que eram os pobres de Javé, dos quais se encontram Nossa Senhora, São José, Zacarias, Isabel, João Batista, os próprios seguidores de Jesus, é um grupo pequeno. A maior parte do povo de Israel esperava o Messias, mas não conseguiu compreender quem era o Messias, porque a maior parte do povo de Israel, na época de Jesus, já havia se afastado da religião judaica de forma brutal. Eles usavam a religião como um meio, principalmente os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, todo aquele grupo que formava a elite religiosa e política, porque a religião e política estava muito unida em Israel. Muito unida, não tem como separar. Então esse grupo religioso e político, fazia parte do mesmo grupo, né, que formavam o Sinédrio. O Sinédrio era o sistema onde havia o governo de Israel. Então quem mandava lá era o sumo sacerdote. E quem mandava no sumo sacerdote era um outro sumo sacerdote. Então, tinha toda uma estrutura aqui de poder, que aos poucos nós vamos tentando compreender. E essa estrutura de poder exercia o poder econômico, político e religioso. Então, eles estavam pervertidos da religião, da própria religião judaica. Eles perderam o pé da religião judaica. Essa elite que deveria formar o povo. Então, a maior parte do povo também estava afastada da realidade real do que a religião judaica estabelecia. Eles, por uma série de processos históricos, esses grupos maioritários usavam a religião e entendiam a religião de uma forma completamente diferente daquela que Deus queria que eles entendessem. Então é importante que a gente vá se colocando nessa realidade da chegada de Jesus, porque a chegada de Jesus ela não é só uma chegada edílica, maravilhosa e linda como nós celebramos hoje. Existe todo um conceito e um contexto por trás. Então, justamente toda essa elite, ao invés de estar aberta para a chegada de Jesus, porque eles só existiam justamente para preparar o povo para a chegada do Messias. E nem isso eles conseguiram fazer. Porque mesmo que muitos dessa elite compreendessem que Jesus era o Messias, eles não quiseram aceitar Jesus como Messias, porque Jesus veio e mostrou qual que era a verdade da religião. Jesus mostrou uma série de coisas que eles não queriam ver, que eles não queriam aceitar. Você percebe? Então, aos poucos, nós vamos nos inteirando desses conceitos e dessas realidades. Jesus, ele não chega do nada. Você percebe? Nós estamos pegando uma série de trechos do Antigo Testamento que vão preparando
o povo, ou que deveriam preparar o povo de Israel para a chegada do Messias. Só que a elite religiosa, no tempo que Jesus chegou, estava tão distante da verdadeira religião judaica, eles tinham se contaminado tanto com tantas coisas, com tantos interesses, com tantos interesses econômicos, políticos. Veja, Israel estava dominada por Roma. Então, os sacerdotes, os que tomavam conta do templo, estavam mancomunados com o Império Romano. Então, o Império Romano dominava Israel através dos sacerdotes judeus. E os sacerdotes judeus não queriam que Roma entrasse e destruísse Israel. Então, eles iam fazendo as coisas de acordo com a vontade de Roma, não com a vontade de Deus. Veja, quantas influências negativas aqui. E eles se julgavam, esses sacerdotes, sumos sacerdotes e os sacerdotes, se julgavam acima do bem e do mal. E eles estavam numa corrupção tremenda. Então, Jesus, quando ele vai chegar neste universo, ele não chega do nada. Houve toda uma preparação, milhares de anos de ação de Deus em favor do povo de Israel. Milhares de anos de ação de Deus em favor de um povo que foi instituído por Deus para ser o povo evangelizador do Antigo Testamento, um povo sacerdotal. Não eram só os sacerdotes que eram sacerdotais. O povo inteiro de Israel era um povo sacerdotal, porque era o povo criado por Deus, estabelecido por Deus, para levar ao Antigo Testamento, ao tempo do Antigo Testamento, aos outros povos, a verdade de um Deus único, de um Deus verdadeiro. Sendo que os outros povos todos adoravam falsos deuses e muitos deuses. Percebe? Então, essa era a grande missão do povo de Israel. Só que quando chega a plenitude dos tempos, que é quando Jesus nasce, o mundo já estava preparado para o nascimento de Jesus. Na sabedoria eterna de Deus, o tempo para o qual Deus deveria nascer como homem foi aquele tempo em que Deus nasceu. Não foi no nosso tempo e não foi antes. Foi naquele tempo. Por quê? Justamente porque a sabedoria de Deus, que sabe tudo, que entende tudo, que prevê tudo, percebeu que aqueles tempos já eram suficientes para que o povo pudesse acolher, uma parte do povo poderia acolher o Messias. Deus quereria que todo o povo acolhesse o Messias, mas foi só um grupinho pequeno, os pobres de Javé. Esses pobres de Javé eram judeus que compreenderam de forma muito clara que não dava para esperar a ajuda dos homens, a ajuda dos poderosos, a ajuda de Roma, a ajuda de outros impérios, porque eles passaram por tudo isso. O povo de Israel teve uma experiência muito rica em relação aos outros povos. Experiências muito negativas, mas muito ricas. Então, não dá para você fazer alianças com os outros povos. Não dá para... Por quê? Os outros povos vão usar essa aliança para dominar Israel. A história de Israel é cheia disso. Então, aqueles povos todos queriam dominar Israel. Porque Israel era uma nação que estava num lugar muito privilegiado, gente. Se você olhar o mapa, você vai perceber que Israel era uma região muito importante. Aquela região onde está a Palestina é uma região extremamente importante, geopoliticamente falando, até hoje. Tanto é que você vê um monte de guerras acontecendo lá. Porque lá você tem um monte de recursos minerais, lá você tem um monte de recursos hídricos, você tem um monte de rios importantes, você tem ligações de um continente a outro. Então, aquela região de Israel é uma região muito importante. Quem domina aquela região, principalmente naquela época antiga, dominava passagens para outros lugares, dominavam mares, dominavam oceanos, poderiam dominar, né? Porque era passagem, Mar Morto, Mar Vermelho, Mediterrâneo, toda aquela região. Depois você tinha ligação com o Oceano Atlântico, você percebe? Então você tem toda uma região geopolítica importantíssima. Então aquela região de Israel sempre foi uma região cobiçada por várias nações e por vários impérios. Então Israel teve uma experiência drástica de sofrimento
de se defender como nação desses grandes impérios que queriam aquela região para si. E a experiência de Israel era uma experiência de muita dor, porque eles, como povo de Deus, deveriam ser fiéis a Deus, e na medida em que eles eram fiéis a Deus, Deus os protegia de todos os outros povos. E na medida em que eles se tornavam infiéis a Deus, eles perdiam a proteção de Deus. A infidelidade do povo de Israel ao Deus verdadeiro era um sinal de liberdade deste povo. Eles podiam ser fiéis ou não, assim como nós. Mas o preço da infidelidade se refletia justamente no domínio dos outros povos sobre Israel. Na medida em que Israel era fiel a Deus, ele estava dizendo, como povo para Deus, eu aceito a sua proteção. E na medida em que o povo de Israel, como povo, era infiel a Deus, estava dizendo para Deus, eu não preciso da sua proteção, e Deus acolhe. Porque Deus respeita a nossa liberdade. E a história de Israel é repleta de dor e de domínio de outros povos. Por quê? Porque se afastavam da proteção de Deus por livre iniciativa. Você compreende? Então, essa história foi se acumulando ao longo dos séculos. Você percebe? Está perto de Deus, proteção. Está longe de Deus, queda. E na queda o povo se arrependia e voltava para Deus. E aí depois, já em Deus, vivendo a proteção de Deus, eles iam se acostumando com essa realidade e eles iam achando que eles eram imbatíveis. O orgulho, a vaidade, a prepotência. Aí eles quebravam a cara. Quebravam a cara no que sentido? Os povos vinham e dominavam Israel. E aí eles caíam e se arrependiam e voltavam para Deus. Veja, então, na época de Jesus, essa época de Jesus, o povo a história de Israel já estava bem definida como missão. Só que, no tempo específico de Jesus, a elite já estava tão corrompida, tão macumunada, tão estragada, que era necessário que essa elite fosse corrigida. E ninguém gosta de ser corrigido. Por isso a importância de você ler no Evangelho de São Lucas e nos outros evangelhos a genealogia de Jesus. Jesus não veio à toa. Jesus veio porque Deus assim definiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo definiram. Chegou a hora da chegada do Messias. Percebe? Mas só um grupinho daquele povo de Israel é que vai reconhecer Jesus como Messias. Justamente aqueles que deveriam conhecê-lo e reconhecê-lo vão negá-lo por interesses. Então Jesus sabia que o sofrimento dele seria brutal. Porque é muito difícil, quando uma pessoa está vivendo no pecado, tirar essa pessoa do pecado, porque o pecado traz aparentes benesses. Aparentes. Porque o demônio dá e depois o demônio tira, e tira tudo. Só que Jesus tinha que alertar para aquelas pessoas que viviam ainda naquelas aparentes benesses de poder, de dinheiro, de influência, de comodismo. Veja, você acha que essas pessoas iam abrir mão fácil? Claro que não. A estrutura de poder que estava estabelecida na época de Jesus era uma estrutura corrompida que já vinha de gerações. E quem estava liderando isso já havia se acostumado a todas as benesses do poder. Não importa a que preço. Então nós estamos diante de uma realidade histórica. Nós estamos diante de uma realidade palpável. Tanto filosófica, quanto política, quanto econômica, quanto teológica, quanto antropológica. Então Jesus, ele nasceu no tempo de Herodes. Herodes foi um rei que nem judeu ele era idumeu. Foram os romanos que colocaram Herodes lá. Esse Herodes, porque depois tiveram outros Herodes. Você percebe? Então, esse Herodes era um homem terrível, brutal, assassino, violento, matou várias esposas dele mesmo, matou vários filhos dele para se manter no poder. Então, estes cenários nós precisamos começar a entender para a gente olhar de forma real o que nós celebramos no dia 25. Não é lindo?
Lindo, né? Muito lindo. Então tá bom. Daqui a pouco a gente começa o segundo bloco. Vamos lá? Vamos começar o nosso segundo bloco? Vamos lá. Então nós estávamos vendo as virtudes humanas, as virtudes cardeais. Veja, o número 1805 fala, do Catecismo da Igreja Católica, fala sobre as virtudes cardeais. Vamos ler esse trecho para você compreender o que significa realmente cardeais. 4 virtudes têm um papel de eixo de dobradiça, que em latim se diz cardo, cardinis. Por essa razão são chamadas cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. São elas a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Essas 4 virtudes humanas que cabem a nós descobri-las dentro da gente e desenvolvê-las com a nossa força, com a nossa liberdade. E a partir do momento que nós começamos esse processo de desenvolver essas virtudes humanas, que nascem com todos nós, a graça de Deus, se nós estivermos em graça de Deus, vem em nosso auxílio para mantê-las, para a gente viver nessas atitudes, nessas disposições interiores. Uma pessoa que é justa, ela sabe o que significa justiça e ela põe em prática a justiça. Então, quando uma pessoa que é justa e põe em prática a justiça percebe injustiças, ela se rebela. Opa, isso aqui não está certo. Então, você já tem uma disposição, você já tem uma capacidade, você já tem uma característica de luta e vida pela justiça. Deu para entender? Então, essas 4 virtudes cardeais funcionam como... O que significa um eixo de dobradiça? Um eixo de dobradiça é quando a porta se abre baseado no eixo da dobradiça. Você não tem uma dobradiça na porta? A porta se abre no sentido que está a dobradiça. Né? A porta só vai abrir porque ela vai abrir para o lado direito, porque a dobradiça permite que ela abra para o lado direito. O eixo de abertura daquela porta está na dobradiça. A possibilidade daquela porta abrir e fechar acontece porque tem uma dobra, tem uma dobradiça, tem um elemento que permite esse tipo de coisa. Então, esse eixo que permite que haja uma abertura e um fechamento, ele é importante. Por isso que se chama cardial. Porque vem de cardias. Vem o que fala aqui, ó. Por essa razão são chamadas cardeais. Porque em latim, este eixo de dobradiça é chamado de cardo, cardinis. Cardo, cardinis, eixo. Então, as virtudes humanas, que são muitas, elas estão relacionadas com essas virtudes cardeais. Cada virtude cardeal tem um monte de outras virtudes humanas que estão relacionadas com ela. Por isso, cardis, cardinis. É o eixo principal, são essas 4 virtudes, que são elas: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Não é bonito? Essas virtudes humanas, elas precisam ser descobertas, porque elas estão dentro de todos nós, e precisam ser preparadas, precisam ser desenvolvidas. Repara. Todo ser humano tem um potencial de prudência. Todo. E nós começamos a ver, por exemplo, na aula passada, a virtude da prudência, a virtude humana da prudência, que foi a primeira virtude que nós vimos. Então, nós vimos que a prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-los. Já expliquei tudo isso na aula passada. Não vou explicar de novo. Só estou recordando para a gente retomar. Então, veja. 1 de Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim: vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. Veja, é uma forma de prudência superior aqui. Aqui você já percebe que já não é só uma realidade humana que foi sendo desenvolvida, como nós vimos na aula passada.
daquele rapaz que escolheu ser biólogo ao invés de ser médico, e aonde ele vai trabalhar, e como que ele vai conseguir chegar lá onde ele vai trabalhar, tudo aquilo que nós vimos na aula passada. Agora nós vamos ver um pouquinho a mais profundo, aprofundar um pouquinho na virtude da prudência, a partir do que ensina São Pedro, o primeiro Papa, que está lá na sua carta. São Pedro tem as suas cartas na Bíblia, e uma delas é a primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vivei com sensatez. O que é uma pessoa sensata? Nos fala São Pedro. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa que tem bom senso. É uma pessoa que pensa, que analisa, que não age de acordo só com o emocional, que não age com raiva, com tristeza, com ódio ou com preguiça. É uma pessoa que analisa a realidade, se posiciona de forma adequada, não fala um monte de bobagem. Uma pessoa sensata, uma pessoa que está centrada. Centrada em quem? Em Deus. Veja, olha que coisa importante. Olha que coisa importante. A prudência, ela é uma virtude humana que nós temos a obrigação de desenvolver, mas a graça vem em nosso socorro, a graça vem em nosso auxílio. Então, o que é uma pessoa prudente? São Pedro está nos explicando. É uma pessoa a viver com sensatez. Eu vou comer porque eu estou com fome ou eu vou comer porque eu estou triste? Eu vou praticar um esporte para cuidar da minha saúde ou para que eu fique forte e dê vazão ao monte de pecado? Percebe? Sensatez, seja sensato. Você está numa reunião da empresa, todo mundo falando, você fica na sua, você está anotando os pontos principais, você está escrevendo o que é necessário escrever, você está analisando aquilo que está sendo falado, que o chefe está pedindo, as possibilidades. Você não vai falar de cara, você não vai ser abusado de cara. Se te perguntarem, você vai responder de forma adequada. Olha, essa sua proposta, ela tem essa característica, porque ela é legal, mas ela é difícil de ser posta em prática, por causa disso, disso e disso. Você estava analisando enquanto o chefe estava falando, estava analisando e estava escrevendo. E pensando os prós e os contras. Isso é uma pessoa sensata. Então, o chefe fala, aí alguém impulsivamente levanta no meio da reunião e fala, mas professor, o chefe, isso não vai dar certo. Opa, será que é assim que faz? Não é, né? Veja, falta essa sensibilidade humana e divina na vida da gente. Então, uma pessoa sensata é uma pessoa que está centrada em Deus. Já se acostumou a ouvir a voz de Deus. Já se acostumou a obedecer a Deus. Já se acostumou a analisar a vida não só de uma forma humana, mas de uma forma divina, através dos dons de santificação. Pouco, né? Engraçado, a palavra de Deus ela é profundíssima, gente. A palavra de Deus leva a gente para quilômetros e quilômetros adentro. Vivei com sensatez e vigiai. Vigiai. Será que nós vigiamos o que se passa no coração da gente? Tem um monte que vigia a vida dos outros. Tem um monte que fala mal dos outros, que fofoca, que vê tudo o que acontece, que fala um monte, mas não vigia o que está dentro da gente. Não tem autoconhecimento. Não sabe quais são as moções interiores. Age por raiva, por tristeza, por mágoa. Não põe breque. Eu estou com raiva, então vou reagir. Eu estou com fome, então vou comer. Eu estou com sede, então eu vou beber. Se eu tiver que falar, eu falo e não penso. Veja, não é assim. Vigia. Vigia
os movimentos interiores. Nós temos um monte de movimentos interiores. Como é que eu sei que aquele movimento interior vem de Deus, vem das nossas paixões ou vem do demônio? Se eu não estou acostumado a vigiar. Vigiar é olhar para dentro, é autoconhecimento que eu recebo do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai revelando dentro de mim as forças que me movem. Essas forças podem ser boas ou podem ser más. Só que isso é um processo de autoconhecimento que eu preciso ter ao longo da vida. Compreende? Então, veja, a pessoa prudente é uma pessoa sensata, ou seja, centrada em Deus, que se conhece, que ao longo dos anos foi percebendo, com erros e acertos, o que move dentro dela e o que é movido de dentro para fora. Quais são as minhas reações? Sabe quantas e quantas vezes eu caio no mesmo pecado porque eu não entendo quais são as minhas reações? Quantas e quantas vezes eu caio na gula, porque eu como movido porque eu estou triste, movido por um complexo de culpa, movido porque eu me sinto inferior aos outros. E eu crio o hábito de comer, porque a comida, quando eu como, me faz esquecer momentaneamente a tristeza de me sentir inferior aos outros. E eu criei um outro hábito ruim. Eu tenho o hábito ruim de me sentir inferior aos outros, e ao invés de trabalhar esse hábito ruim de me sentir inferior aos outros, com Deus, com Cristo, na ação do Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo chegue até esse ato dentro de mim, e cure. E para isso eu posso, inclusive, lançar mão de ajudas humanas, de um psicólogo cristão, de um psiquiatra cristão, de uma boa comunidade, de bons irmãos e irmãs com que eu possa partilhar essas coisas. Pessoas que eu confie, pessoas que têm uma vida de religião, uma vida centrada em Deus, casais que têm vida bem definida, um bom diretor espiritual. Tudo isso me ajuda a trabalhar esses processos interiores e deixar que Cristo cure. Então, veja, eu estou triste. Por que eu estou triste? Eu estou triste porque eu me sinto inferior aos outros. Por que eu me sinto inferior aos outros? Eu tenho que ver a raiz disso. Não é buscar um caminho fácil para eu esquecer que eu estou triste. Muitos caminhos fáceis são pecados terríveis. Para não dizer que todos os caminhos fáceis são pecados terríveis. Eu estou triste, então eu vou comer uma bomba de chocolate. Pelo menos quando eu estou comendo a bomba de chocolate, aquele gosto maravilhoso do chocolate explodindo na minha boca, por isso que chama bomba, vai fazer com que eu esqueça que eu sou triste. Só que eu estou comendo por gula. E a gula me leva para outros pecados. Comendo por gula. Então eu criei o hábito de comer doce por causa da gula, para fugir da tristeza, ao invés de trabalhar a tristeza. Isso é vigiar. Você percebe? Vigiar da onde vêm os movimentos que me movem, que me levam a tomar atitudes, que me levam a tomar decisões. Gente, isso é importantíssimo. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa centrada nesse sentido também. Sabe quais são as forças que a movem. Sabem da onde vem, como vem, por que vem. Gente, isso é um processo que leva anos de autoconhecimento na ação do Espírito Santo. Hoje fala-se muito em autoconhecimento, fora da ação de Deus. Fala-se em meditar, em meditação transcendental. Não é isso. O autoconhecimento não vem de uma meditação transcendental. Muito ao contrário. A meditação transcendental é um estilo religioso de religiões sem Cristo, que propõe zerar a mente. Não é isso que Cristo está pedindo para a gente. Não é isso que São Pedro está pedindo para a gente. Não é zerar a mente, não é esvaziar a mente, não é isso. Isso é fuga. São religiões que propõem caminhos de fuga, não caminhos de conhecimento verdadeiro. Conhecimento verdadeiro de mim mesmo, quem dá é o Espírito Santo. Tem muita coisa escondida dentro de mim que, por mais que eu venha meditar, como propõe essas outras religiões, eu nunca vou descobrir. Porque se o Espírito Santo não revelar com a sua luz,
né? A luz do Espírito Santo agindo no meu entendimento, eu nunca vou enxergar. Se eu não deixar que o dom da ciência me revele uma série de coisas, que o dom do conselho, que é um dom que nós já estudamos também, me revele uma série de coisas, isso tudo vem de Deus. Não vem de esvaziar a cabeça. Não vem de ficar numa posição de lótus sem se mexer. Isso não vai resolver o teu problema. Você percebe? Isso é muito moderno, muito bacana. Quem faz isso se vê como super descolado, super moderno, super em dia, com as tendências do mundo, só que não resolve. Percebe? Só que não resolve. E por trás dessas posturas de yoga, por exemplo, existem... Cada postura de yoga é um Deus. Você sabia disso? Acho que não. Porque eles não ensinam isso na yoga no Brasil. Então, veja como a prudência é importante. Olha só quantas coisas nós estamos trabalhando, só recordando um pouco sobre a prudência. Virtude da prudência, fala São Pedro. Vamos continuar lendo aqui São Pedro, porque é importante. O homem, vivei com sensatez e vigiai, dados à oração. Aqui está o centro. Uma vida sem oração é uma vida vazia em todos os sentidos. É uma vida vazia de autoconhecimento, é uma vida vazia de amor que eu recebo do alto, é uma vida vazia de diálogo com quem tudo pode, é uma vida vazia que me afasta daquilo pelo qual eu fui criado. Eu fui criado para estar na presença de Deus, para ser alimentado por Deus. O Deus verdadeiro alimenta a humanidade. Os falsos deuses se alimentam da humanidade. Já falei isso para vocês muitas vezes. Então, veja, a virtude da prudência. E, gente, não confunda prudência com covardia, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A prudência é justamente lançar mão de todas essas armas humanas, naturais e sobrenaturais, para eu decidir o melhor caminho e para pôr em prática aquilo que eu decidi. Tem muita gente que confunde prudência com covardia. Você chega, por exemplo, na igreja, aí você vê um bispo, com todo respeito aos senhores bispos, com todo respeito. Eu amo a igreja. Aí, ontem eu ouvi, que eu não quis nem continuar ouvindo, um bispo, lá no Peru, falando algo que é absolutamente herético. Nem vou falar o nome do bispo, e nem vou falar qual que é a heresia que é brutal. Brutal. Eu fiquei tão triste, mas eu fiquei tão triste. Como é que um bispo, um príncipe da igreja, um herdeiro dos discípulos de Jesus, um herdeiro dos apóstolos. Você percebe? Os bispos são herdeiros dos apóstolos. Por isso que nós precisamos amar os bispos. Nós precisamos, sabe, ter uma visão correta em relação aos príncipes da igreja. Mas quando você vê um bispo, um príncipe da igreja, falando uma heresia, propondo algo que é brutal e que a gente sabe que está errado, que vai contra o catecismo da Igreja Católica, a gente não pode ficar quieto. Esse rapaz que estava falando ontem, eu não concordo com muita coisa que ele já falou. Eu não vou falar nomes porque eu ouvi esse rapaz falando, um rapaz peruano. Eu ouço muita coisa em muito lugar, viu, gente? Eu ouço coisas da igreja na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, através da internet. Veja, a minha vida é centrada na igreja. Então, quando eu ouvi uma parte desse discurso desse bispo, que eu não quis nem continuar ouvindo, porque eu estava tão cansado, falei, eu não vou aguentar ouvir isso. Aí eu ouvi um pouco, eu parei, nem ouvi, eu continuei ouvindo o que o bispo estava falando, e eu pulei e fui ouvir um pedaço do que esse rapaz estava falando. Pois eu concordo plenamente com ele. Ele chegou e falou, o que esse senhor está falando é um absurdo. Nós, como leigos católicos, não podemos aceitar em silêncio este tipo de heresia. O respeito e o amor que nós temos, e aqui sou eu que falo, o respeito e o amor que temos pelos nossos sacerdotes,
pelos nossos bispos, pelo Papa, é uma coisa. Agora, quando alguém deles fala alguma coisa errada neste nível que foi falada, a obrigação é levantar a voz com respeito, com amor, como fez esse rapaz do Peru, e falou, mas ele está errado por causa disso, disso, disso e disso, e é um absurdo que nós não nos coloquemos diante desses erros e irmos contra. Isso é prudência. Ah, não pode falar contra porque é o bispo. Não, isso é covardia. Isso é omissão. Existe na igreja um negócio chamado senso de fidelidade, senso de fé. De alguma forma, nós carregamos dentro da gente um conceito do que é certo e do que é errado que está no catecismo da Igreja Católica, é o senso fidele. Então, nós leigos obedecemos aos bispos, aos padres, com amor, desde que esteja de acordo com o catecismo da Igreja Católica. Não é construir um catecismo novo, não é modificar a igreja e destruir o que Cristo construiu, porque já não é mais moderno, na cabeça deles. Então, esse rapaz que fez essa crítica contundente a esse bispo, ele foi extremamente prudente, ele não foi imprudente. Porque tem um monte de gente que vai falar para ele, e deve ter falado, não fala isso porque não é prudente falar isso pro bispo, do bispo. Claro que é prudente. Porque o bispo, ele tem o dever também de ouvir os fiéis. Percebe? Então tem muita gente que confunde prudência com covardia, com omissão. Não, não é bom a gente falar essas coisas. Mas se a gente não falar, os erros que estão sendo propostos vão continuar agindo. E vai causando na igreja uma confusão, uma celeuma, e as pessoas falam, para quem que eu sigo? Eu vou conversar com um padre fala uma coisa. Aí eu vou conversar com outro padre, o mesmo tema, ele fala o oposto. Quem está certo? Você percebe? Então, muitas vezes, a gente ouve, não faz isso porque não é prudente. Opa, peraí, aqui é uma diferença. Prudência é a melhor escolha e os melhores meios para pôr em prática aquela melhor escolha que nós realizamos com Deus. Agora, apontar o erro e oferecer soluções para esse erro não é julgamento e não é imprudência. Veja, qual que é o julgamento? Qual que é o problema? Aqui as pessoas confundem julgamento com excesso. Olha, eu vou explicar. O bispo, vamos pegar esse exemplo do bispo. O bispo falou um absurdo, uma heresia absurda. Veja, isso aqui está errado. Eu não estou julgando o bispo falando que isso aqui está errado. É uma obrigação apontar o erro. Eu estaria julgando o bispo se eu falasse, esse bispo vai para o inferno. Aí eu estou julgando o bispo. Aí eu perdi a razão, aí eu perdi o sentido, porque quem julga é Deus. Ninguém tem, dado por Deus, a capacidade de julgar como Deus julga. Só Deus pode afirmar e definir que aquela pessoa vai para o inferno ou vai para o céu. Nós não. Agora, quando alguém erra, e esse alguém é próximo, e este erro está na minha frente, eu tenho o dever de apontar o erro. Agora, eu devo apontar esse erro, e aí vem a prudência. Eu devo apontar esse erro imediatamente? Eu devo apontar este erro depois de um tempo? Eu vou analisar o que foi falado, eu vou deixar passar a raiva, vou deixar passar a mágoa, vou deixar passar a tristeza, eu vou deixar passar a decepção que eu tive com esse bispo. Percebe? Aí entra a prudência. Então, eu vou analisar o que foi falado, eu vou rezar em cima disso, eu vou pegar os pontos que foram contra o catecismo, vou analisar, aí sim eu vou falar. Isso é prudência. Você percebe? Tem que tomar cuidado, porque não é prudente falar. Espera um pouquinho. Não é prudente não é prudente falar com raiva, com ódio, com decepção. Veja, eu estou agindo dentro da virtude da prudência. Eu estou analisando um caminho e buscando as melhores formas de pôr em prática aquilo que eu analisei. Eu estou sendo extremamente prudente.
mesmo numa situação tão difícil, tão delicada. Qual que é a prudência? O que a prudência me fala numa situação, por exemplo, como essa? E falar direto com o bispo? Está errado. E aqui foi o ponto que eu acho que esse rapaz que apresentou o programa errou. Porque aqui ele deveria ter feito a análise do que foi falado de forma mais branda, mais calma, buscar no catecismo, os trechos em que essa heresia que esse bispo propõe foi contra o catecismo, ponto por ponto, aqui, e apresentar isso com mais 2 ou 3 pessoas que percebessem o mesmo erro e que concordassem com essa postura de correção. Não sozinho. Você percebe? E o ideal seria conversar primeiro com o bispo, com 3 ou 4 pessoas, para depois fazer algo público. Então, estes caminhos de trabalho são prudentes. Agora, deixar de agir ou agir de forma intempestiva, aí é covardia e é imprudência. Deu para entender? Então, veja como é importante o estudo da prudência. Como é importante o estudo da prudência. Como é importante a gente ter essa visão mais ampla em relação a essas virtudes todas, né? Essas virtudes humanas. Então, eu acho que é um bom exemplo, é um exemplo real. Então, resumindo, para não ficar meio confuso, o que nos pede a correção fraterna? A correção fraterna nos pede o seguinte: pede que a gente, quando escuta um padre, um bispo ou um leigo falando algo errado, juntar 2 ou 3, analisar o que foi falado com calma, sem raiva, sem melancolia, sem tristeza, sem decepção. Sabe, esses sentimentos, trabalhar esses sentimentos, analisar o que foi falado, colocar o que foi falado dentro do contexto do catecismo da Igreja Católica, aferiu isso, o catecismo propõe isso. 3 ou 4 pessoas conversar com esse padre, com esse leigo ou com esse bispo. Não adiantou? Então vamos colocar mais 10 pessoas para conversar. Não adiantou? Agora nós vamos falar com o superior o padre ou desse... Se for o leigo, é o padre da paróquia. Se for o bispo, é o papa. Vou mandar uma carta para o papa. Aí sim, você vai, não resolveu nada, publicamente, aí você vai trabalhar. Com a igreja, com a comunidade. Este é o meio adequado de se tratar esses erros heréticos. Não é bater de frente sozinho, porque senão se torna algo mal feito. Então, a prudência exige que a gente saiba agir em cada situação. Agir, não se omitir. Não é porque o padre falou errado, é o padre, eu gosto dele, não vou conversar com ele. O bispo é autoridade, eu não posso nem chegar perto desse bispo. Quem sou eu? Verdade, eu não sou ninguém perto desse bispo, mas ele errou. E nós, quando vemos coisa errada, temos o dever de não nos omitir, mas o dever de trabalhar de forma adequada, de tentar corrigir, de tentar mostrar para o outro que há um erro aqui. Isso é prudência. Tá bom? E é isso, gente. Que bom. Essa semana realmente foi uma semana muito bonita de estudo, muito produtiva. Quero agradecer muito a Deus por tudo isso. Do fundo do meu coração, Deus é muito bom com a gente. Ele está permitindo que a gente faça grandes mergulhos, tanto na preparação para o Natal, quanto nesse resumo maravilhoso que Deus nos permitiu fazer justamente por causa da mudança de horário do programa. Que vocês tenham um bom final de semana, que vocês façam boas confissões, que vocês possam comungar e meditar nesses passos todos que nós estamos estudando. Fiquem com Deus, boa noite, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.